E a gente vai conversar agora com a repórter Naila Santos, que está com a delegada da DEAN, que é responsável por essa investigação, doutora Gabriela Garrido. Naila, boa tarde. Queria que você conversasse com a delegada para saber como é que foi essa apresentação, como foi que o acusado procurou a delegacia, como foi que a polícia conseguiu juntar essas peças aí, encontrar o corpo da jovem e solucionar esse caso. Ok, Judson, a gente retorna agora, para continuar falando desse caso tão bárbaro aqui em Vitória da Conquista. E eu converso agora com a doutora Gabriela Garrido, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN. Doutora, as informações da polícia são que o ex-namorado prestou depoimento ainda na noite do crime. Como foi esse primeiro momento, esse primeiro depoimento que ele prestou? Olha, ele se apresentou na delegacia acompanhado da advogada dele e forneceu detalhes sobre o crime. Mas eram detalhes tão minuciosos e ele dizia que não sabia se ela estava morta ou não. Então ele citou o rapaz que tinha ido dispensar o corpo e que esse rapaz que saberia onde estaria a Sachira. Então nós empreendemos diligência até a casa desse rapaz, pegamos o outro rapaz e eles nos levaram até o corpo da menina que infelizmente foi encontrado sem vida. Tudo isso ocorreu ainda durante a madrugada, nas primeiras horas da manhã. Como foi esse trabalho da polícia? Nas primeiras horas da manhã, Por uma questão legal, a gente precisa esperar para adentrar nas residências sem mandado às primeiras horas da manhã, mas houve uma colaboração intensa da família dos meninos, que também está muito chocada com toda a situação, É isso, esse crime acaba destruindo aí 4 famílias, não só a família da vítima, como as famílias dos envolvidos também. Já nessas primeiras horas da manhã, eles foram levados para a delegacia. Como é que está essa questão judicial desses suspeitos agora? Eles foram levados para a delegacia e prestaram depoimentos, todos eles acompanhados de advogado. Um deles, que sabia onde o corpo tinha sido dispensado, foi conosco para nos mostrar onde estava a menina. Nós fizemos o levantamento cadavérico, nós recolhemos toda sorte de peça que estava, roupa utilizada por eles, suja de sangue da menina, tanto do Rafael como do Marcos Vinícius. Recolhemos celulares, estamos solicitando autorização à Justiça para ter acesso a essas informações de conversas, o que provaria a premeditação entre os três, que mantiveram conversas, que eles mesmos falam que mantiveram e apagaram essas conversas. E enfim, encontramos a menina sem vida, infelizmente. O que a gente pode fazer agora é fazer um inquérito policial da forma mais robusta possível, com o maior número de provas periciais, para que eles possam ser condenados e responder pelo crime que eles cometeram. É isso, a DEAN representou pela prisão preventiva desses 3 suspeitos. Essa prisão preventiva, ela tem um prazo? A Justiça precisa decidir alguma coisa dentro de um prazo? Como fica essa situação judicial deles? Olha bem, eles foram flagranteados ontem, porque ainda estava no flagrante, porque a gente fez uma diligência contínua. E no próprio corpo do flagrante, eu solicitei ao juiz que o flagrante fosse convertido em prisão preventiva. E aí o juiz precisa se pronunciar para saber se eles vão ser colocados em liberdade ou se eles vão continuar presos. Ok, Judson, você tem alguma pergunta do estúdio em relação a esse caso? Tenho, a doutora Gabriela está me ouvindo. Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber o seguinte: o inquérito policial, a gente sabe que é uma peça sigilosa, não é? É uma peça inquisitória e que a defesa terá a oportunidade de falar depois que a denúncia for oferecida. Não está ouvindo. Então, Nália, você passa para mim a pergunta a ela. Agora eu comecei a ouvir, porque falhou, Judson. Boa tarde. Ok, doutora, boa tarde. Eu falava o seguinte: o inquérito, a gente sabe que é uma peça sigilosa, uma peça de investigação, que depois vai ser remetida para o Ministério Público, que aí então vai oferecer a denúncia contra esses 3 acusados. Mas os advogados de defesa têm acompanhado, não é, essas 3 pessoas. O que é que eles já disseram para a polícia? Existe alguma manifestação em que pese eles não poderem ainda se manifestar nos autos do inquérito? Olha bem, eles falaram, prestaram depoimento, prestaram interrogatório e relataram, claro, a versão deles, E isso consta nos autos que foi encaminhado para a Justiça. Em relação à divulgação das fotos dos suspeitos, doutora, existe alguma diretriz da Polícia Civil para não divulgar a foto desses envolvidos no crime? Olha, a diretriz não é da Polícia Civil. Existe uma lei nacional de abuso de autoridade e se nós divulgarmos as fotos dos suspeitos, sejam que suspeitos forem, nós seremos punidos, nós responderemos pelo crime de abuso de autoridade. E agora, como que fica o trabalho da DEAN nesse caso, Esse primeiro depoimento do ex-namorado foi tomado por um policial que estava de plantão e a DEAN agora é a responsável, a delegacia é responsável. Quais são os próximos passos agora, doutora Gabriela, enquanto representante da DEAN?
Olha bem, o depoimento foi tomado pelo delegado de polícia plantonista, Dr. João, muito atencioso, tomou um depoimento muito completo que nos possibilitou começar as investigações. Nós agora estamos aguardando todos os laudos periciais pedidos, assim como a autorização da Justiça para que nós possamos ter acesso aos aparelhos de celulares apreendidos com os indiciados. Ok, doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, mas a gente continua tratando sobre esse assunto, Judson, porque agora foi lançada uma campanha, olha só, eu já estou até aqui participando também, chamada Eu Luto. É uma campanha não só da Polícia Militar, mas que engloba e envolve toda a sociedade. E é justamente contra casos de feminicídio, combate a casos de feminicídio aqui em nossa região. E sobre esse assunto eu converso agora com a capitã Larissa Couto, ela é representante da Polícia Militar. Capitã, como funciona essa campanha, quem pode participar? É muito difícil, enquanto representante de uma instituição pública, seja, como você falou, toda a sociedade, essa é uma campanha extensa para toda a sociedade, falar de uma dor com a devida imparcialidade que o órgão exige. A gente é um pouco mãe, é um pouco filha, é um pouco amiga, e a gente sente, por isso, como você começa a reportagem falando, que estamos todos imensamente chocados com isso, e foi uma inquietação que eu acho que está no coração de cada um, né, sobre o que fazer, até quando isso, por favor, chega, basta, né? E foi assim que nasceu no coração, eu acredito, de todos nós, esse eu luto contra o feminicídio, eu luto porque dói em mim ver, e não em mim como mulher, não em mim como policial militar, em mim como sociedade, então os homens também, né, estamos juntos, e é só uma forma de protestar, de mostrar nossa revolta, a nossa indignação, sobretudo a nossa dor como sociedade, porque morre um pouquinho de cada um de nós. Então, quem puder, todo caso de feminicídio, esse teve uma comoção social maior, mas todo caso de feminicídio, todas as mulheres merecem atenção, porque é para a sociedade essa dor, né? Essa perda, né, digna de uma sociedade, digna de uma vida. Então, eu luto, poste com essa hashtag, marque Conquista, DEAN Conquista e CPRSO-PMBA, nós queremos repostar, nós queremos dar maior distribuição dessa mobilização. É isso, Judson. A gente precisa reforçar que é uma campanha de todos nós. É uma campanha que envolve toda a sociedade, não só as instituições públicas, não só os órgãos competentes, mas envolve cada um de nós. Como a capitã Larissa falou, eu também sou filha, eu também sou neta, eu também sou amiga, e a gente precisa sentir essa dor dessa família, essa dor de todas essas famílias que foram totalmente afetadas por esse crime. É isso. Como disse a capitã Larissa, emocionada, né? Que a gente viu aí. É uma situação que abala realmente todo mundo. E mesmo o trabalho sendo feito de forma técnica, mas é um trabalho feito por seres humanos que, com certeza, têm o emocional afetado por uma situação tão complicada. Doutora Gabriela, pelo o relato, pelo que se tem até agora nas investigações, a gente percebe, né, pelas informações que foram recolhidas, que foi um crime premeditado, ele foi meticulosamente planejado, sendo que um dos acusados procurou a vítima, colocou uma substância no refrigerante, que ela foi dopada, levou ela para um determinado local. Não foi uma coisa de ímpeto, foi uma coisa fria, planejada, né, doutora? Foi sim, Judson, foi planejado, ele adquiriu o remédio que é conhecido vulgarmente como Rivotril. Ele convidou ela para uma conversa, para um lanche. Ela inocentemente foi, acreditando nas boas intenções dele, tendo em vista que eles namoraram, tiveram um relacionamento, e assim, eu acho que jamais passou pela cabeça dela que ele faria um absurdo desse com ela. E assim, é um alerta também que eu quero deixar para todas as mulheres. As mulheres, Judson, elas têm muita dificuldade em acreditar que o seu companheiro, o seu namorado, seu ex-namorado, o pai dos seus filhos, vai lhe fazer um mal tão grande. E isso eu vejo no meu trabalho sempre. A gente alerta, a gente aconselha, mas elas não têm essa consciência, elas acreditam de boa fé naquele parceiro, porque há um envolvimento emocional. Não acreditem, sabe? Eles realmente são capazes de nos matar. Realmente não é um lugar seguro, o Brasil não é um lugar seguro para a mulher viver em sociedade e em família ainda. Eu espero que um dia seja. Então, assim, é um alerta para que vocês, assim, quando forem alertadas pela polícia, uma coisa que tá sendo muito comentada e que eu gostaria de esclarecer é sobre a questão da medida protetiva de Sachira. Sachira foi contemplada há 2 anos atrás com a medida protetiva, ela foi acompanhada pela Ronda Maria da Penha, que emitiu um relatório e ela, em audiência, juntamente com a família dela,
dela, falou que não tinha mais necessidade da medida e o processo foi encerrado. Mas eu quero dizer uma outra coisa, ainda que você, mulher, solicite uma medida protetiva e ela esteja válida, a partir do momento que você se encontra com o agressor, você se expõe ao risco. E o Estado não pode tomar conta dessa mulher em todos os momentos. Então, o Estado pode ajudá-la e protegê-la. Nós temos os instrumentos legais, nós temos os instrumentos físicos, mas nós precisamos que a mulher tome consciência de que ela pode ser vítima, que ela está sendo vítima e que se preserve, porque isso acontece exatamente quando ela baixa as defesas. Quando ela está acreditando, porque imagine, o rapaz, além de namorado, era colega dela, era do mesmo meio social. A gente tem dificuldade de acreditar que essas pessoas que convivem com a gente vão nos fazer mal tão grave, mas elas fazem. Infelizmente elas fazem. Então o Estado, para proteger, ele precisa que a vítima queira e permita essa proteção. Então alertar para as mulheres que são contempladas com a medida protetiva, que são acompanhadas pela DEAN, que são acompanhadas pela Ronda, que elas precisam se preservar e precisam notificar a Ronda, a delegacia, quando há uma quebra dessa medida, para que o Estado possa agir, porque a proteção só entra se a vítima permite. Ok, doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. E é isso, Judson. A gente segue, acompanhando todo esse caso, descobrir agora o que vai acontecer com esses 3 suspeitos. E claro, a gente aqui na TV Sudoeste, junto com essa campanha, Eu Luto. A gente precisa lutar contra esses casos de feminicídio. Eu volto contigo ao estúdio. É uma luta de todos nós. Obrigado, doutora Gabriela, também a capitã Larissa, pelas informações aqui no Bahia Meio Dia. Claro que a gente continua acompanhando esse assunto, a conclusão do inquérito, depois a denúncia do Ministério Público e o decorrer do processo, porque o que a sociedade conquistense, a sociedade da região, as famílias atingidas esperam é que o processo tenha o seu curso normal, de acordo com o que a lei prevê e que seja realmente feita justiça, no final das contas, nesse caso aí que chocou todo mundo. Obrigado às nossas entrevistadas e a você, Nália, eu ainda te chamo aqui do Bahia Meio Dia. 12 horas e 22 minutos.